Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de hoje nós vamos falar sobre a química no nosso dia a dia. O que já sabemos sobre a química? Muitos ainda não se deram conta, mas a química está na nossa vida o tempo todo. Será que podemos viver sem a química? Para responder essa pergunta, eu gostaria que você se imaginasse nessa situação. São 6h30 da manhã e você acabou de acordar. É hora de começar o dia. Você tem uma manhã cheia com aulas de física, matemática, geografia e, além disso, está na semana de provas. Mas as coisas poderiam ser ainda mais difíceis. Já imaginou como seria o seu dia, a sua vida, sem a química? Você se levanta no frio da manhã e vai tomar banhos. Um banho quente, mas a água sai gelada. O sistema elétrico do chuveiro envolve o aquecimento de um filamento composto por uma liga metálica de níquel e cromo, que depende de processos químicos. Tomar um banho. Você vai tomar um banho, escovar os dentes, lavar as mãos, mas sem shampoo, sabonete e creme dental, pois todos os produtos são derivados de uma indústria química. As roupas, os produtos, a camiseta, são todos produzidos com tintas, tecidos sintéticos, os sapatos também. Então você vai se vestir. E como que você vai fazer isso usando essas roupas que derivam de uma indústria química? Impossível, né? Como você vai para a escola? Olá. Você costuma ir de ônibus? Se você costuma ir de ônibus, pode esquecer, porque não há ônibus. Não existe ônibus sem a produção do aço, do material plástico, dos pneus, dos vidros e o próprio combustível, que são todos produtos de uma indústria química. Aqui nós temos a fundição dos metais, né, o aço, e aqui a montagem de um carro. A destilação fracionada é o método como a gente consegue obter a gasolina, um dos combustíveis usados nos automóveis. Apareceu uma dor de cabeça. Aguente firme ou tente um outro recurso, porque sem a química não há um medicamento para aliviar a dor. Na verdade, não há nem água potável. Pois, para tomar uma água potável, ela precisa passar por um tratamento com vários produtos químicos. Mais tarde, você resolve jogar futebol, mas lembre-se, sem chuteira, sem bola, porque todos são de couro e material sintético. Como você pode ver, a química já faz parte da sua vida. Você conseguiria ficar sem ela, viver sem ela? Isso foi só alguns exemplos, né, do que a gente precisa só no começo de um dia. Imagina todas as outras coisas que a gente usa. Aqui a gente mostra que os medicamentos, eles perpassam, né, por uma produção industrial. Não é uma coisa tão simples assim. A química, ela perpassa, ela se comunica com várias outras ciências e ela é considerada como a ciência central. Ela se relaciona com a biologia, bioquímica, medicina e ciências da natureza, ciências da saúde, química nuclear, física, astronomia, geologia e ciências ambientais. Onde mais nós temos a participação da química? Na fermentação láctea, quando a gente tem a produção de queijos, iogurtes e outros derivados do leite. Aqui nós temos o fermento químico, o bicarbonato de sódio, que é usado na preparação de bolos. Temos a presença da química na respiração celular e em todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo. Uma delas é o transporte do gás oxigênio através do elemento ferro, que está na corrente sanguínea. Podemos encontrar também as ligas metálicas que a gente usa no dia a dia e às vezes nem sabe que aquilo lá é um metal que foi unido com outro, ele não é um metal puro. A gente tem o aço inox usado nos talheres e em vários utensílios da cozinha, o bronze, o ouro 18 quilates, que é utilizado como joia, amálgama, que é um material usado em
em obturações dentárias, o latão, a solda, dentre outros produtos. Os derivados do petróleo. Do petróleo, através de processos químicos, são retiradas substâncias que são produzidas muitos produtos diferentes. Aqui nós temos alguns deles, porque ainda tem muito mais do que isso. Do petróleo, a gente retira substâncias para fazer o plástico, os tecidos, as borrachas, as essências e perfumes, os corantes, detergentes, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas e colas. Muita coisa, né? A química na produção da energia elétrica. Nas pilhas e baterias, né, no seu interior, ocorre reação química. Essa reação química é a produtora da eletricidade. Isso, coisas que a gente usa bastante. A produção da energia elétrica através da energia solar. Existem produtos, né, materiais que conseguem transformar essa energia solar diretamente em energia elétrica. Elas são chamadas de placas fotovoltaicas e elas usam compostos de silício, um metal muito abundante no nosso país. Então, a tecnologia ela nos trouxe muitos produtos que a gente usa no dia a dia, e isso veio com a Revolução Industrial, que teve início lá no século XVIII. Iniciou uma mudança muito grande no padrão de consumo da nossa sociedade. As indústrias, elas passaram a produzir mais em tempo cada vez menor, a gerar um novo tipo de resíduo, que é o lixo industrial. Com uma oferta maior de produtos, ficou muito mais fácil comprar, usar, descartar e substituir por outros modelos mais modernos e assim gerar mais lixo. Em média, cada brasileiro produz 1 quilo de lixo por dia. Em todo o país são coletados 183 toneladas de resíduos sólidos por dia. Em 50% dos municípios brasileiros, os resíduos sólidos ainda têm destinação inadequada, indo parar nos lixões. É importante, tanto local como globalmente, que todos nós nos comprometamos com a denominada política dos 3 R's. A política dos 3 R's seria reduzir, reutilizar e reciclar. Quando a gente fala de reduzir o nosso lixo, seria você doar, você dar para alguém aquilo que você não quer mais, porque pode ser que para outra pessoa ainda tenha utilidade. Então você está reduzindo, isso é uma das formas, né? Existem outras formas também. Reutilizar é uma coisa que a gente faz bastante, né? Que é pegar um recipiente, uma vasilha ou alguma outra coisa e dar um outro significado para ela. E a gente brinca bastante, né, com a criatividade e usa em várias áreas aí do nosso dia a dia. Aí nós temos os artesanatos que a gente vê bastante, que a gente usa, eu acho bastante bonito também, né? Tem os cartões de papel reciclado, cadernos, que é bastante usado hoje em dia. Quais são os benefícios da reciclagem? O grande benefício da reciclagem, em especial a do metal, é evitar a etapa da extração e beneficiamento do minério, que é uma atividade que envolve um alto consumo de água e de energia e ainda reduz a poluição ambiental. Além disso, os resíduos metálicos jogados, né, no lixo, eles possuem um elevado tempo de decomposição e, quando descartados no meio ambiente, causam sérios problemas ambientais. A reciclagem, ela contribui para prolongar a vida útil dos aterros sanitários, preservar o meio ambiente, economizar água e energia elétrica, além de gerar várias oportunidades de emprego. O aço, ele está entre os materiais mais recicláveis.
ele volta ao mercado em forma de automóveis, vigas para construção civil, arames, vergalhões, latas e outros produtos. Os novos produtos não apresentam perda de qualidade em relação ao aço original. As sucatas de alumínio, depois de transformadas, podem ser utilizadas nas indústrias automotivas, de embalagens, siderúrgicas e metalúrgicas. O vidro pode ser infinitamente reciclável, sem perder a qualidade original. Nós temos aqui algumas fotos, né, para a gente ter uma ideia de quanto que isso é recolhido. Aqui a gente tem as latas de alumínio e 98% das latas utilizadas, elas são recolhidas para reciclagem. Aqui nas peças de diversos metais, 70% deles, né, de todo o metal utilizado no Brasil, isso daqui, tá? São dados do Brasil. 70% são recolhidos para reciclagem. As caixinhas de longa vida, né, elas podem ser usadas para a produção de lâminas para telhas, né, que a gente chama de produtos ecológicos. Mas, infelizmente, só 30% dessas caixinhas são recolhidas para fazer a reciclagem. Nós temos aqui o lixo eletrônico. No Brasil, infelizmente, só 3% do lixo eletrônico é recolhido para fazer a reciclagem. O lixo tóxico, eu nem coloquei a porcentagem, porque as pilhas e baterias, infelizmente, elas são jogadas no lixo comum. Nós temos aqui também os celulares representando o lixo eletrônico, os computadores e vários aí representando aquela porcentagem de 3%. O descarte inadequado das garrafas PETs, assim como de outros produtos, né, ele ainda é um problema ambiental, ele causa poluição e atrapalha na vida, né, daquela região, principalmente a água. Aqui a coleta seletiva da PET, ela está em 57%. Eu imaginava que fosse muito mais, é porque o volume, né, das garrafas, ele acaba sendo um pouco desproporcional e também o valor, né, que eles pagam ainda não é tão bom, né, tão atrativo como o dos metais. A reciclagem do vidro. O vidro ele é 100% reaproveitável, né, mas infelizmente só 50% do material das garrafas e embalagens são recolhidas e utilizadas para reciclagem. Nós temos aqui o descarte desses materiais que a gente acabou de falar. O descarte incorreto dos resíduos perigosos no solo pode contaminar os lençóis freáticos e os cursos de água e colocar em risco tanto o meio ambiente como a saúde dos seres humanos. As pilhas, lâmpadas, fluorescentes, remédios vencidos, embalagens de produtos inseticidas, latas de tintas, cartuchos de tinta de impressora, toners, óleos vegetais e minerais queimados, pneus, dentre outros artefatos, são classificados como resíduos perigosos. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a CONAMA, os resíduos considerados perigosos devem ser descartados de maneira correta. Os resíduos tóxicos, depois do fim da sua vida útil, devem ser devolvidos ao seu fabricante. Aqui nós temos uma tabela de tempo de decomposição de alguns materiais que a gente usa no dia a dia. O papel fica de 3 a 6 meses, a caixa de papelão no mínimo 6 meses, embalagens de leite 6 meses, o pano 6 meses a 1 ano, o cigarro, o filtro do cigarro 5 anos, o chiclete 5 anos, uma madeira pintada em torno de 13 anos, materiais de isopor 80 anos, copinhos e garrafas de plástico 100 anos, latinhas de cerveja, material de alumínio, mais de 100 anos, linha de pesca 600 anos, uma fralda descartável 450 anos, o lixo radioativo 250 mil anos, o vidro
1 milhão de anos. E o pneu, ninguém sabe ainda ao certo. Então, tirar esses materiais de um lixo comum, além de diminuir o volume do lixo, do aterro sanitário, ele impede provavelmente a contaminação do solo, né, e evite que outras áreas comecem a ser utilizadas para um novo aterro sanitário. Aqui nós temos o descarte consciente, aquelas regiões onde você separa, né, o material de acordo aí com a cor e o exemplo aqui de não jogar, não de misturar o lixo, né? Então você separa o papel, o plástico, o metal e o vidro. Só que isso aqui são latões, né, colocados em espaço físico, onde o lixo vai ser uma quantidade pequena, né? Quando a gente separa o lixo lá na nossa casa ou no nosso trabalho, existem, às vezes, não tem essas coisas para separar certinho, mas já é importante que você separe do lixo normal, do lixo orgânico, né? Porque você vai estar evitando toda aquela dificuldade e aqueles problemas do aterro sanitário. Eu tenho conhecimento que na cidade de Barretos, né, existe uma coleta seletiva. Então, se organize, pensa e pesquise que dia, qual horário, né, que essa coleta seletiva ela passa aí na sua residência e começa a separar esse lixo. Vamos cada um fazer a sua parte que a gente consegue melhorar e mudar muita coisa no nosso planeta. Então é isso, pessoal, e na nossa próxima aula a gente continua o assunto sobre a química na nossa vida e no nosso cotidiano. Obrigada!